Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao episódio número 23 do podcast do Estudante Atleta. Hoje, um bom dia, Pedro Henrique Marinho. Eu estou num estúdio adaptado aqui na cidade de Curitiba, Paraná, cara. Estamos falando direto do Paraná hoje aqui. Muito bom dia, PH. Seja bem-vindo ao podcast 23. Bom dia, galera. Primeiro aí pedir desculpa que a gente está um pouco atrasado aí. A gente teve a semana de abertura da turma número 5 da mentoria, que começa amanhã. Mas vamos correr atrás do prejuízo aí, vamos botar tudo em dia para a galera que está pedindo os podcasts. Falando aí, inclusive, votando como o melhor conteúdo nosso, né? Não significa que a gente está conseguindo atingir o nosso objetivo de transmitir conteúdo de valor relacionado ao intercâmbio esportivo. E prazer enorme estar aí nesse podcast número 23. Temos alguns aí ao longo do ano. E sempre muito bom estar compartilhando conhecimento com todos vocês. E Daniel, tá viajando muito, hein, cara? São Paulo, BH, Estados Unidos, Rio. Tá bom demais, hein? Não tá fácil não, tá fácil. Fazendo as prospecções aqui, né? Atendendo estudantes. E muito bem lembrado, né? Assim, estamos atrasados porque foi uma semana que ontem trabalhamos até meia-noite fazendo inscrições de novos alunos. Então, a semana do estudante atleta, né? Do workshop do estudante atleta foi um sucesso. Queria até agradecer aí, PH, e a todos que participaram. Foi muito legal. Tivemos mais de 4 mil acessos na página, não foi isso? Foram mais de 6.200, acho que, do workshop. Foi por aí. Foi alto, o valor foi alto. Foi recorde do... Dá para encher o estádio, então, já. A gente aqui em São Paulo brinca que, desculpa até os santistas aí, né? Mas a Vila Belmiro lotada, com certeza, cara. Boa. Mas, número impactante aí, mais 6 mil jovens impactados, né? Familiares também, provavelmente que assistiram. Então, um número bem legal aí, por isso até o nosso atraso, pela dedicação para fazer a melhor semana possível para todas essas pessoas envolvidas. É isso aí, só confirmando, então, foram mais de 8 mil cadastros. Então, a gente já tem mais de 8 mil atletas cadastrados conosco aí e recebendo conteúdo diariamente, semanalmente, sobre intercâmbio esportivo. Parabéns aí, PH. Muito show. Show. Então, vamos lá, cara. Seguinte, aproveitando as mensagens que a gente recebeu, né, como sempre, e você me deu um toque também que essa semana alguns atletas vêm tendo problema nos Estados Unidos com um tema específico e eu queria saber de você como isso funciona. E é o seguinte, o tema hoje é sobre titularidade nos Estados Unidos. Como é que funciona essa questão de titularidade? Eu vou para os Estados Unidos com uma proposta de bolsa, eu vou para jogar, eu não jogo muito bem, eu jogo bem, eu vou chegar lá jogando, como é que funciona? Eu vou ser titular? E eu queria que você desse uma introdução sobre o tema e depois a gente vai especificando as perguntas, então. Eu acordei hoje de manhã com uma mensagem de um estudante atleta nosso, que depois vou até passar o link desse podcast para ele. É o Pedro Pina, né? Ele está no segundo ano, começando o segundo ano agora do Junior College. E muitas faculdades têm o time A e o time B, né? O Varsity e o Junior Varsity, o JV, né? E então, muito desanimado, falando em desistência, né? Falando em mudança de faculdade, mudança de cenário. Mas antes de a gente entrar na história dele, para o pessoal que está escutando a gente aí, assistindo a gente no YouTube, no Spotify, o estudante atleta que está em preparação antes de embarcar para os Estados Unidos, ele precisa entender o sistema universitário esportivo nos Estados Unidos, né? A gente muito já falou que o jovem tem 4 anos para praticar o esporte, né, que ele escolheu. E o que acontece? Por você ter um limite de tempo para se disputar esse esporte em questão, é natural que o cara que principalmente esteja no último ano do esporte, ele tenha preferência para jogar. Tá? E esse último ano ele pode ser dividido em duas possibilidades, né? 2 cenários diferentes. Primeiro,
O Junior College pode jogar 2 anos, né? O cara que está no segundo ano, ele precisa ter uma vitrine para poder sair, tá? Então, se ele estiver no mesmo nível que você que chegou no primeiro ano, de repente esse cara tem a prioridade para jogar. Por quê? Para a escola é interessante que esse atleta consiga transferir para uma universidade, porque isso é número positivo para a escola vender para novos prospectos. Então, se a escola diz que 100% dos atletas que passam pelo programa de futebol do Junior College dela conseguem transferir para uma universidade, pô, isso, desculpa até eu sou um puto de um número, cara. Né? Para você utilizar na hora de o treinador prospectar novos estudantes atletas. E no seu último ano de faculdade, você tem o Senior Day, o Senior Night, que é o seu último jogo dentro de casa da temporada regular, que não vale os playoffs. Então, no seu último jogo, se você estiver no 4º ano da faculdade, você vai jogar o seu Senior Day e o Senior Night, é a sua despedida para a torcida. Então, esses caras, eles começam de titular, inclusive. Tá? Então, existe a hierarquia. Quem está mais tempo de casa, né? Por questões relacionadas ao tempo e à graduação que você tem para ser um estudante atleta nos Estados Unidos. E não porque você está há muito tempo em casa, você tem prioridades porque você manda e desmanda lá. Né? Como a gente vê os caras da base aqui no futebol falando, já tenho 10 anos de casa, chegou ontem, vai sentar na janela, né? Quer dirigir o ônibus. Então, existe muito essa questão, porque, primeiro, no Junior College o cara tem que transferir, e segundo, no 4º ano é o teu último ano no futebol, ou no basquete, ou no vôlei. Você não joga mais aquele esporte. Entendeu? Então, e o estudante atleta brasileiro, ele acha o seguinte, vou chegar nos Estados Unidos, assinei minha bolsa, postei foto no Instagram, né? Mandei para Deus e o mundo, botei lá minha foto, embarquei para os Estados Unidos e vou ser titular, vou receber a 10, vou ser capitão, vou mandar e desmandar no time, porque eu sou brasileiro, país do futebol. E não é assim. Se o cara tá achando que ele vai com esse mindset, vai chegar lá e vai dominar o pedaço, ele tá muito enganado. Tá? Pode acontecer? Pode, de se tornar titular logo de cara, muitos conseguem. Né? Capitão, eu acho difícil na primeira temporada você conseguir. Né? E qual é o mindset ideal? Cara, vou chegar lá e vou fazer o meu melhor. Vou dar o meu melhor. Se eu for titular, vou tentar manter a minha titularidade, com bons treinos, bons jogos e boas notas. Se eu for reserva, eu vou fazer o contrário que todo mundo faz. Colocar a culpa no treinador. Né? Existe um grande culpado nessa história toda. Qual é o grande culpado? Sempre é o treinador. Será que o treinador é maluco ao ponto de ver que você é melhor que o cara que está jogando e te deixar na reserva? Porque o emprego dele está em jogo também. Será que ele é tão maluco a esse ponto? Não. Ou será que ele está vendo que aquele cara, de repente, tem uma coisa melhor do que você para o sistema de jogo dele? Mais voluntarioso, joga mais sem a bola, é mais veloz, é mais técnico. Né? Então, voltando a 2, 3 anos atrás, a gente teve um estudante atleta na Califórnia, jogando numa Junior College, que ele assinou lá, na Califórnia não existe bolsa, né, esportiva, mas o treinador viu, gostou, começou jogando, foi muito bem e caiu na temporada, ele era reserva, em muitos jogos ele não entrava. Aí o menino estava insatisfeito, os pais estavam insatisfeitos também, porque o menino transmite para os pais a insatisfação e os pais ficam preocupados, né? Do desânimo de querer largar porque não está jogando. Né? E uma coisa também, né, só voltando aqui, eles têm que estar muito mais preocupados com a parte acadêmica, né, do que propriamente com a parte esportiva. Tá? Mas, enfim, concordo que tem que querer jogar, tem que estar feliz jogando e tudo mais. Aí esse menino ele começou a cair. Eu falei, como eu morava em San Diego e ficava 40 minutos, eu falei, eu vou ver um jogo seu. Vou lá analisar. Aí não avisei nada do treinador que eu estava indo para não interferir em nada com relação a botar ou não botar um menino. Né?
porque isso aí, quando envolve, mesmo envolvendo aquela assessoria individual, eu não me meto com relação ao treinador. Não deixo de enviar atleta para treinador por conta de ser titular ou reserva também. Muito pelo contrário, eu acho que o jovem tem que aprender no banco também, ele tem que aprender isso, qual é o gosto de ficar no banco de reserva. Aí eu assisti o jogo e o menino entrou no segundo tempo. Com 15 minutos de jogo, o jogo estava 1-1, pegado, e o menino entrou. Isso já me diz que o treinador conta com ele, né? A partir do momento que ele entra numa situação, num cenário de jogo como esse. Aí eu comecei a cronometrar, ele entrou com 15. Eu comecei a cronometrar, com 7 minutos ele botou a mão no joelho. Aquelas 2 mãos no joelho assim de fadiga. Aí ele botou a mão no joelho e 2 minutos depois o treinador tirou ele. Porque existe essa troca, por não ter limite, existe essa troca intensa, né? E aí acabou o jogo, fui cumprimentar. Aí ele veio com a seguinte palavra: você viu? Joguei 7 minutos. Aí eu falei: fulano, se eu fosse o treinador, eu tinha te tirado com 2. Você é o pior atleta fisicamente dos 2 times. Nos Estados Unidos, você não tem a menor condição de jogar com essa sua parte física que você tem hoje. Ele me olhou regalado assim. E eu fiz questão de vir aqui, a gente vai falar com o treinador, eu, você e ele. Chamei o treinador para conversar. Falei: coach, e aí, como é que tá? Como é que tá o fulano, tal. Pô, Pedro, fisicamente está muito abaixo. Tem um talento muito bom, mas fisicamente está muito abaixo. Aí a culpa deixa de ser do treinador. E ele começa a enxergar a culpa unicamente ele, né? Falei: cara, faz um trabalho à parte. Você vai sentar com o auxiliar técnico, preparador físico, você vai pedir um trabalho à parte do campo. Começou a ir para a academia todos os dias e encerrou a temporada como titular da equipe. E só te interrompendo, isso daí acontece do treinador, o treinador ele fala, ele explica o porquê de alguma decisão, ou isso daí, lógico, varia de treinador para treinador, tem treinador que gosta dessa conversa individual, como é que funciona mais ou menos? Nesse caso, por exemplo, ele chegou a falar que era a parte física? Sim. O maior erro do estudante de atleta é ele tentar adivinhar o que está acontecendo de errado. Né? Como é que você vai saber se você não pergunta? Aí, porque ele não pergunta, quem que ele vai achar o culpado? Jamais vai ser ele o culpado. Vai ser o treinador. Ele não sabe o que está acontecendo. Então, eu falo para todos os meus estudantes atletas, e todos que estiverem me ouvindo agora e assistindo a gente, converse com o treinador. O treinador, ele precisa ser o seu maior aliado nos Estados Unidos se você quiser ter sucesso como estudante atleta. PH, descreve como é que é essa conversa. Você vai chegar no treinador no campo para ele e falar: coach, eu quero marcar um horário com você no seu escritório, no seu office. Porque não? Eu queria conversar em particular com você sobre algumas coisas. E aí, nessa conversa, você jamais tem que chegar e botando já a carta na mesa. Tem que falar: olha, treinador, eu quero ajudar mais a equipe, eu quero saber o que eu preciso melhorar, eu quero jogar mais, eu sei que fulano está muito bem, ciclano está muito bem, mas enfim, eu quero saber de você o que eu posso fazer para evoluir e ajudar mais essa equipe. Se eu tiver numa junior college, sair para um programa melhor. Eu quero que você me ajude nisso. Aí você ganha o treinador e você vai saber exatamente o que ele precisa e o que ele quer de um atleta na sua posição. Porque adivinhar qual é o problema é possível. Às vezes o cara fala: pô, Pedro, eu estou fazendo um rodízio. Como aconteceu com o estudante atleta que a gente conversou, o Vinícius. E o primeiro que der mole, vira reserva e outro titular. Então, a partir do momento que o cara tenta adivinhar qual é o problema, né, a chance dele delegar a culpa, dizer que a culpa não é dele, é muito maior, porque ele não sabe o que está acontecendo. E a nossa defesa, principalmente culturalmente do brasileiro, jamais é nossa, né? Ela não tem culpa de nada, estou fazendo perfeito. Igual estudante atleta na Califórnia, ele falou que era um absurdo ele estar no banco. O cara com 7 minutos de jogo, ele botou a mão no joelho. Falando que estava cansado. Né? E acho que você falou algo legal aí também, né? Que a partir do momento que o estudante, o atleta demonstra esse interesse em saber como pode ajudar a equipe, como melhorar, ele já ganha ponto com o treinador aí também, né? Talvez até o treinador mude de ideia se estivesse pensando alguma coisa errada do menino, né?
Exatamente, porque ele mostra para o treinador que ele está querendo. Né? Ele não está satisfeito com aquela situação. E você não tem que estar satisfeito com o banco de reservas. Você tem que entender que ele existe. Né? De repente, até um título para o próprio podcast ali. O banco de reservas, ele existe. Né? Então, exatamente o que você falou. Você conversando com o treinador, você vai saber o que está acontecendo e vai mostrar para ele que você quer aquilo. Você não está ali só de passagem. Que tem muito atleta, Daniel, e sendo bem sincero para você, que é para completar budget de programa de futebol. O que é completar budget? Por exemplo, o treinador tem que levantar $30 mil de todas as anuidades dos atletas que a faculdade vai liberar mais X de bolsa para ele. Então tem jogador que está ali, às vezes vai treinar, às vezes não vai, o treinador nem conta com ele. Mas é para dizer que está no time de futebol, para postar foto no Instagram. E você tem que mostrar para o seu treinador, se você estiver realmente no banco de reservas e sendo pouco utilizado, que você está ali para querer realmente fazer a diferença e buscar um lugar melhor caso você precise transferir para alguma outra faculdade. E você falou, e geralmente, quantos atletas que tem assim nas equipes? Isso varia bastante? São muitos? Porque daí, como identificar que esse pode ser um problema, assim, quando o brasileiro vai para os Estados Unidos? Pô, pode ser que eu fique no banco porque tem atleta demais, não tem? Tem alguma coisa assim que você pode identificar antes para não ter? Sim. Boa pergunta. Primeiro você tem que saber se esse time tem. Esse programa tem time A e time B, né? Estão dando umas marretadas aqui. Não tem problema, não. Varsity e Junior Varsity, né? Porque se tiver time A e time B, provavelmente tem mais de 50, 60 atletas. Tá? Agora, é aquilo que eu falei, Daniel. A gente tem atletas que estão nessa situação hoje, mas eles saíram daqui conscientes que isso podia acontecer. Qual é o melhor cenário? Ser titular do time A. Qual o pior cenário? Ser reserva do time B. Está disposto a isso? Vai querer correr atrás? Né? Não tem problema. Beleza. Agora, é muito complicado você ir para um programa imaginando que você vai disputar contra 22, 25 atletas e você ser jogado lá para o time B. Né? Então você tem que entender qual é o cenário que te espera. Para você entender qual é o pior e qual é o melhor. Conseguiria melhorar, sair do fundo do poço, vamos dizer, de reserva do time B para tentar brigar pelo time A? Ou não? Isso aí não. Você tem que se respeitar como um ser humano. Né? Às vezes você não está pronto para isso. Não, quero ir para os Estados Unidos, custe o que custar. Aí o negócio pode ficar mais complicado, né? Então, assim, o cenário se tem um time só, de repente tem 30 atletas, mas dos 30, 5 são red shirt. São aqueles atletas que não atuam na temporada. Né? Aí dá uma média aí de 22, 25 atletas. Se tiverem 2 times, mano, tem programa aí com mais de 100 atletas, inclusive. Tá? Então, é um cenário que você tem que entender. Estou preparado para isso? Não estou preparado para isso? Né? Mas eu acho que o grande objetivo desse podcast é esse jovem, você, né, que está assistindo a gente, entender, cara, que você pode passar por um primeiro ano, vai passar por um primeiro ano de adaptação, né, que faz parte do seu processo de aprendizado, você amadurecer, né, de repente, no banco de reservas, esse amadurecimento, para quando você tiver a oportunidade de ser titular, você não largar mais. Agora, o que não pode acontecer é você estar no banco de reserva, chegou com 2 semanas e querer jogar tudo pro alto e colocar a culpa no treinador e dizer que é picuinha do treinador, que o fulano que está lá na sua frente é muito pior que você. Pensa mesmo, será mesmo que o treinador que é o pior para mim, se ele me recrutou? Será mesmo que o fulano é pior do que eu, ele está jogando e o emprego do treinador está diretamente ligado à performance do time? Ou será que eu tenho parcela de culpa aí no cartório também?
Te falo isso que eu, mais novo, eu falava que tudo era culpa do treinador, tá? Não tô tirando o meu mérito disso, não. Eu nunca fui sempre titular nos times que eu passei, tá? E eu colocava a culpa no treinador também. Mas eu depois fui ver que eu conversando com os treinadores, tudo ficava mais claro. Às vezes eu achava que a minha perna direita, que era muito ruim, e o cara falava que, de repente, o meu passe de média distância não era tão bom quanto o do outro, de perna esquerda. Era uma coisa totalmente diferente do que eu imaginava. Às vezes eu achava que fisicamente eu estava bem nos testes físicos, mas eu não conseguia botar isso em prática no jogo, e o treinador falava uma outra coisa completamente diferente. Então conversem com o treinador de vocês, para vocês entenderem exatamente o que falta. O auxiliar técnico. Jamais mantenha uma distância enorme entre você e o treinador. Vocês têm que estar se falando todos os dias. Nem que seja um bate-papo informal. Você precisa saber que você está ali, que você está ligado, que você quer aquilo. Né? Então esse eu acho que é o grande recado que esses meninos, esses jovens, essas meninas e os familiares precisam entender. Porque os pais ficam preocupados com o desânimo. Muitos me ligam. O menino quer desistir, o menino quer isso. Mas eu falei, em algum lugar tinha a obrigatoriedade de ser titular, de jogar. Né? A felicidade está só ligada à titularidade. E por que ele não tenta correr atrás e reverter o quadro? Porque uma oportunidade ele vai ter. Agora resta saber se ele vai conseguir agarrar ela ou não. Essa era uma pergunta que eu tinha, até por mais que eu sei e existe essa questão da hierarquia, tem estudantes que estão para se formar e precisam jogar, é possível então reverter esse quadro? Por exemplo, eu estou no meu primeiro ano, não estou jogando, mas será que eu consigo o meu espaço? Mesmo com toda essa questão de hierarquia, com tudo isso? É possível de acontecer também, não? Vários, muitos. O Alex, que fez o podcast com a gente, é um exemplo. Deve ter jogado 2 jogos no primeiro ano em Hercule. Saiu brigado com o treinador não quer ver ele pintado de ouro. Fez igual o Paulo Henrique Ganso, falou que não ia ser substituído. E depois o cara se tornou titular absoluto na faculdade de San Diego Christian, uma das melhores estatísticas do campeonato na posição de volante. Seleção do campeonato. E pergunta hoje como que ele aprendeu para a vida dele, o amadurecimento que ele teve. Né? Pensou em desistir? Pensou. Ser humano. Né? Ficou desanimado? Ficou. Mas ele via que a culpa era única e exclusivamente dele. Não era de mais ninguém. A partir dali ele conseguiu dar a volta por cima. Enquanto ele pensava que a culpa era do treinador, ele não andava. Porque ele botava a culpa no treinador. Ele achava que estava fazendo tudo de melhor que ele podia. A partir do momento que ele mudou, cara, ele se tornou um Paulo Henrique Ganso genérico, fajuto, que mal andava em campo, para o cara que mais desarmou bola no campeonato no último ano dele de faculdade. Ele entendeu que o futebol nos Estados Unidos não permitia o estilo de jogo que ele queria jogar. E aí, de meia, ele virou um primeiro, segundo volante que marcava até a avó dele e a mãe dele se entrasse em campo. Aí ele mudou e ele falou, só eu era o grande culpado, eu fui o grande culpado pelo meu primeiro ano que eu tive nos Estados Unidos. Então, sim, muitos dão a volta por cima. E, infelizmente, Daniel, muitos desistem por causa disso. Porque acham que é preconceito, que é estudante internacional, que o treinador não trata igual. Não é não, cara. O treinador adora brasileiro, ele ama brasileiro, todos. A única coisa que eles não gostam do brasileiro é exatamente isso. É atitude e comportamento. A partir do momento que você prova para ele, você tem um mindset, um comportamento diferente, você é disciplinado, as chances de você ganhar o mundo e ganhar esses treinadores são enormes. Legal, bom, acho que você falou 2 pontos muito importantes aí, né? Comunicação é tudo, né? Então, vale essa conversa, esse bate-papo, ele vai ver que você está interessado em melhorar e quer ajudar. Isso pode mudar o caminho do estudante atleta aí nesse percurso. E outra é melhorar, né? Melhorar sempre, tanto na parte física, técnica, tudo, né? Então, acho que é bem importante isso. Tem que melhorar em cima da conversa com o treinador, para ele ver que você o escuta, né? Melhorar a parte física, vai para academia.
Quando não tiver um treino, faz um trabalho lá, de repente pede um auxiliar técnico para te ajudar, o próprio treinador passar um programa, né? Então, acho que você tem todas as condições, só não pode, infelizmente, a maioria dos estudantes atletas fazem é colocar a culpa no treinador, nos responsáveis pelo programa do time. O grande culpado é só você. Tá? Não tem outro culpado nessa história. Se você estiver voando baixo, metendo gol, fazendo cruzamento, dando assistência, desarmando tudo, não tem como não jogar. Não tem como não jogar. Então parem de colocar a culpa nos outros, enxerguem vocês mesmos como culpados se vocês não estiverem num cenário confortável, no cenário que vocês desejam estar. Porque aí tudo muda. Olhe para o seu umbigo e pare de culpar os outros ao seu redor. Muito legal, PH. Cara, se você não tiver mais nada, eu vou encerrar então aqui o nosso bate-papo, essa nossa conversa aqui na segunda-feira do podcast número 23. Muito obrigado novamente aí por estarmos de volta e continuaremos então com os podcasts e amanhã com a nossa assessoria, com a sua assessoria e a sua mentoria com a nova turma, turma número 5 do Estudante Atleta nos Estados Unidos. Obrigado, cara. Valeu, galera. Um grande abraço aí e lembrem-se, né? Para aquele esporte, né? Acho que todo esporte tem isso, até o próprio tênis. O banco de reserva ele é muito ruim, mas a gente pode amadurecer bastante com ele. Tá? E fica a dica aí de vocês sempre tentarem melhorar e entenderem que se vocês não tiverem onde vocês querem estar, né, só vocês mesmos podem tirar você daquela situação. Beleza? Um grande abraço, prazer enorme aí estar mais uma vez nesse podcast do Estudante Atleta e vamos que temos mais muitos pela frente ainda durante esse ano e amanhã a gente começa mais uma turma especial aí da mentoria e espero esses jovens atletas conseguindo alcançar o objetivo deles e pode ter certeza que esse tema que a gente abordou aqui estará lá presente com eles de forma individualizada para cada um deles, para eles entenderem que eles precisam ter esse comportamento aqui, né? Essa atitude, essa disciplina, esse comprometimento para que eles consigam se tornarem estudantes atletas de sucesso nos Estados Unidos.